para nós passarmos por um momento da palavra. Que Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, irmãos. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia comigo no Salmo de número 117. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós estudamos a Bíblia expositivamente. O que isso significa? Que nós estudamos capítulo após capítulo, versículo após versículo de cada livro que está proposto na Bíblia. Cada livro que existe na Bíblia. Já passamos por alguns e estamos no livro dos Salmos. Por que eu estou falando isso? Porque o Salmo de hoje, ele é um tanto quanto curioso. 2 versos. A pregação vai durar 10 minutos. 2 versos. E eu fiquei pensando muito sobre isso. O Ítalo falou para mim na semana passada, aí, sabia que o Salmo que ficou para você pregar é o 117? Aí eu fui olhar o Salmo 117, eu falei, 2 versos. Aí brinquei com ele, falei, vai durar 10 minutos. Aí ele, duvido. Mas o que eu fiquei pensando sobre isso, irmãos? Texto muito simples, direto, não tem rodeios e graças a Deus por isso. É uma convocação para que todos os povos louvem ao Senhor. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma convocação para que todos os povos louvem ao Senhor. E nós vamos pensar a respeito do que esse texto tem para nós, a respeito do que Deus quer falar conosco. Os salmos, eles são canções, músicas. E eu, particularmente, gosto muito de música, apesar de não saber cantar, nem um pouco. Não sei cantar nada, não sei tocar nenhum instrumento, mas gosto muito de música. Ouço música por muitas vezes no dia. E ontem eu estava jantando com a Juliana, e tocou uma música que eu gosto muito, muito. Eu falei assim, caramba, maior vontade de cantar altão essa música aqui. Ela começou a rir. Porque tem música que faz a gente desejar cantar alto, faz a gente desejar, sabe, extravasar. Existem músicas assim ou não existem? Existem músicas, por exemplo, que fazem um estádio de futebol festejar. Existem músicas que fazem o estádio de futebol tremer. A arquibancada treme quando a torcida do Flamengo está cantando. Não preciso nem dizer que eu sou flamenguista. Mas isso acontece também com a torcida do Vasco, com a torcida do Fluminense e, por incrível que pareça, com a torcida do Botafogo. Brincadeiras à parte, irmãos. Nós somos seres que vibram. Nós somos seres que cantam. E eu louvo a Deus por isso. O texto de hoje, 2 versos, vamos ler o que a palavra de Deus tem para nós. Salmo de número 117, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o menor dos salmos, e apesar de nós sabermos que o livro dos Salmos não tem capítulo, a Bíblia ela está dividida em capítulos e versículos. Esse é considerado o menor capítulo de toda a Bíblia. Mas ele, por mais que seja pequeno, tem um peso grandioso. Porque ele é uma convocação. Ele é um convite a todas as nações, a todos os povos, que estes louvem ao Senhor. Não é uma sugestão, como eu falei para os irmãos, não é uma orientação, é uma ordem expressa, ao qual todo aquele que ouve deve cumpri-la. Não é um pedido, por favor,
Se você puder, quando der, louve ao Senhor. Não, é uma ordem. Louvai ao Senhor. Deus, nesse salmo e através desse salmo, está convocando o seu povo para o louvar. É um salmo pequeno, mas com essa ordem bem clara. E isso está exposto em 2 versos. Essa ordem expressa. E o motivo também do que o povo deve louvar o seu nome. Então, eu dividi esse texto em duas partes, que são 2 versos. Nós vamos pensar um pouco, primeiro, no verso 1 do Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos. O texto, ele começa mostrando para a gente uma convocação aos gentios. Primeiro, uma ordem, louvai ao Senhor. Ou seja, alguém tem que louvar a Deus. Alguém tem que louvar não qualquer Deus, não o Deus que você quiser, não o Deus que estiver ao nosso alcance, não o Deus que a gente gosta, não o Deus que a gente tem mais admiração. Não, ao Senhor. E quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que fez os céus e fez a terra. É muito específico, não é um convite a louvar o Deus que a gente está afim, não. É louvem o Deus da Bíblia, louvem o Deus que criou e sustenta todas as coisas. Louvem, louvem, louvem ao Senhor. E quem deveria louvar? Os gentios, o texto mostra logo no início, mas não só eles, também todos os povos. Só que é curioso, porque o texto começa falando a respeito dos gentios, e por vezes nós pensamos, e culturalmente, principalmente aqui no Brasil, nós pensamos que a salvação, ela é algo que tem relação direta com o povo de Israel. O que o Salmo está fazendo com a gente é mostrar que Deus quer que os gentios também o louvem. E quem eram os gentios? Porque pode ser que você nunca tenha ouvido essa expressão, gentios. São pessoas, é gente que não era povo de Israel. É gente como a gente. Gente de Campo Grande, no Rio de Janeiro, na estrada da Cachamorra. É gente que não estava naquela localização. E o Salmo de 117, ele não nos informa muitas coisas a respeito dele. A gente não sabe a data que foi escrita precisamente, nem quem escreveu, também não sabe o contexto que está à sua volta, mas a gente sabe que é um convite para que o seu povo louve. E esse povo, a primeira característica que ele vai falar é: os gentios devem louvar. Não só o povo que era considerado o povo de Deus, mas aqueles que estavam distantes. Isso já quebra um paradigma que por vezes está na nossa mente, de que para haver salvação tem que haver alguma coisa na localização de Israel. Deus não chama só o povo de Israel. Deus chama todos os povos para o louvar. Deus chama a gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Deus nos alcançou, irmãos. E aqui, nessa igreja, nessa pequena igreja, eu tenho certeza que tem gente de todo lugar do Brasil. Deus chamou, Deus reuniu, Deus convocou o seu povo para que a gente o louve. Eu não conheço os irmãos profundamente, mas pelo que eu olho aqui e observo, não há nenhum judeu aqui. Se há algum, depois me procura no final do culto para a gente conversar um pouco, trocar curiosidade. Mas não vejo nenhum judeu aqui. Isso é um convite, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o Salmo está dizendo que nós devemos louvar. Não só os judeus, nós também. Os gentios também. Gente que não é o povo da linhagem, por exemplo, do Messias ali, de Davi. Gente de todo tipo, gente de toda cor, gente de toda raça. É convocado a louvar o Senhor. E nós podemos perceber, então, que essa ideia de que
há uma salvação especial para o povo de Israel, ela é equivocada. Porque Deus, ele deseja que os povos o louvem. Todo povo, toda nação, toda tribo, toda língua. Deus chama os povos para que eles o louvem. E é isso que o texto vai falar para a gente. É claro que Deus escolheu por algum momento na história se revelar através do povo de Israel. E há aspectos importantes e históricos nessa relação, mas nada que nos impeça de louvar ao Senhor. Nada que faça com que esse povo tenha um lugar especial diante de Deus. Não. Deus chama todos os povos por meio de uma pessoa, Cristo Jesus. É Ele quem nos habilita a louvarmos a Deus. É Ele quem nos dá a condição de louvarmos a Deus. E Deus ouve as orações, não porque nós nascemos numa família especial, as orações ou os louvores. Não porque nós nascemos numa família especial. Não porque nós temos um sobrenome bonito. Mas porque louvamos por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse convite, então, ele é feito a todos os povos. Ele alcança os gentios, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e criou a terra. Ele chama estes, que somos nós, parte disso, parte dos gentios somos nós. E Deus chama, Deus nos convoca, Deus nos impulsiona a louvarmos. Eu gosto muito de prestar atenção quando a igreja está louvando. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas façam. Ouçam a igreja louvando. Irmãos, é maravilhoso. E louvem junto, claro. Mas prestem atenção na junção de todas as vozes cantando. A gente teve a cantata aqui de Natal e foi algo lindo de se ver. Os irmãos ensaiaram em vozes de todo tipo, bem organizadas, cantando para o Senhor, cantando a uma só voz. E isso me deixa particularmente emocionado, irmãos, porque eu fico pensando em como será naquele grande dia, onde todos estaremos diante do Senhor, louvando a uma só voz, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso é magnífico. Isso é um privilégio da igreja. Isso é um privilégio do povo que Deus chama pelo nome, do povo que Deus salva. O louvor que glorifica a Deus. Apesar de nós sabermos que todas as coisas louvam ao Senhor, a criação louva ao Senhor, o que nós fazemos no nosso dia louva ao Senhor. E o que eu quero dizer com isso? O nosso trabalho, a nossa relação com a nossa esposa, com os nossos filhos, a forma com que a gente se posiciona em meio a um problema, tudo isso são formas que nós podemos louvar e glorificar ao nome do Senhor. Eu não estou falando só do ato de cantar em si, mas como o salmo é uma canção, a gente não pode deixar de pensar nisso, de pensar em música, porque o nosso Deus é um Deus musical. É um Deus que compôs diversas notas, pássaros que cantam, baleias que cantam, animais que cantam, a criação que louva ao seu nome. E se a gente parar um pouquinho e pensar, nós glorificaremos ao nome do Senhor. Faz um exercício. Onde eu moro é num prédio de frente para um mato bem grande assim, né? Que ainda não construíram um apartamento, porque todo lugar em Campo Grande agora surge um condomínio. Mas lá, graças a Deus, ao lado ainda não surgiu. Então você consegue olhar a Serra do Mendanha, você consegue olhar o verde. E teve uma vez que eu estava trabalhando de casa e estava chovendo, e eu fiquei observando os pássaros em uma árvore seca. Eles pareciam estar dançando, irmãos. Na verdade, eles estavam tomando banho de chuva. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fiquei observando, deviam ter mais de 30 pássaros. E eles voavam e pousavam de novo, voavam e pousavam de novo. E eu fiquei impressionado com aquilo. Como eles louvam ao Senhor por meio da forma com que tomam banho de chuva. Como nós louvamos ao Senhor por meio da forma com que nos relacionamos, por meio das canções e das palavras que saem da nossa boca,
por meio da forma com que nós estamos aqui nessa noite, no culto público, somos convocados para louvar ao Senhor. Pessoas de todo tipo, pessoas diferentes, cada um com a sua história particular, mas aqui, reunidos como igreja do Senhor, louvamos a Ele. Louvamos ao nome deste Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E uma coisa importante também, a salvação dos gentios, ela não chega só no Novo Testamento. Deus sempre salvou pessoas de todo lugar. O Salmo 117 é um exemplo disso. Está há cerca de 400 anos antes de Cristo e está chamando, convocando os gentios para louvarem ao Senhor. Então esquece essa ideia de que gentio só foi alcançado depois de Cristo. Isso não é verdade. Existiam no Antigo Testamento diversos povos. E certamente Deus foi se revelando a cada um deles, porque Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todas as nações. Ele é o Senhor de tudo o que há. Nós lemos no início do culto, Salmos número 100, e leremos novamente. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhes o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. O texto também fala que, além dos gentios, no verso 1, todos os povos deveriam louvar ao Senhor. Em algumas versões, leremos todas as nações. Isso me fez pensar um pouco. Porque se nós pesquisarmos no Google, quantas nações há no mundo? A resposta que virá é mais ou menos 193 nações reconhecidas pela ONU. Mas se nós pensarmos quantos povos há no mundo, ou melhor, vamos olhar mais de perto. Quantos povos há no Brasil, que é uma nação, teoricamente? Diversos povos. É gente de todo tipo, é gente de toda cultura diferente uma da outra. O povo do norte é diferente do povo do sul, que é diferente do povo do sudeste. A forma como fala, se alimenta, canta, é totalmente diferente. Há quem diga que quem mora em Campo Grande, por exemplo, mora num país. CG, nosso país. Se vocês não sabiam disso, é bem comum as pessoas dizerem que Campo Grande é um país. É claro que é uma piada interna de quem mora aqui em Campo Grande. Porque Campo Grande, de fato, é grande. E isso é muito importante a gente pensar, porque quais são os povos que Deus está chamando para louvá-lo? Quais são os povos? Eu fui fazendo uma pesquisa e buscando alguns dados na internet, um site a respeito de missiologia, ele fala que se a gente usar como critério linguagem, somente a linguagem, são cerca de 10 mil povos em todo o mundo. Mas se a gente abrir o critério, isso seria o mais fechado, o mais consolidado. Se a gente abrir esse critério, usando língua, etnia, religião, casta, cultura, educação, política, ideologia, inimizade, costumes e comportamento, nós podemos chegar a 24 mil povos em todo o mundo. E por que isso é importante? Porque povos que existem hoje não existiam no passado, e povos que existiam no passado não existem hoje. O que isso significa? Que Deus chama todos os povos, não só os que existem hoje, não só os que existiram naquela época, mas todos os povos para louvarem o seu nome. Isso deve fazer a gente pensar, porque nós estamos diante de um Deus que não é um Deus fraco. É um Deus que é capaz de reunir todos os povos e ordenar que todos os povos o louvem. Alguns o louvarão com o coração transformado pelo Evangelho, e esta é a sua igreja, a igreja do Senhor, que vai louvar a Ele porque foi redimida. Outros vão louvar a Ele com os seus joelhos quebrados, mas vão louvar. Vão se dobrar diante dEle, mesmo contra a sua vontade, mas vão se dobrar, porque Ele é Senhor dos céus
e da terra. Ele é Senhor do universo. Ele não é só Senhor da igreja. Ele é Senhor de tudo que há. Ele é Senhor de todas as nações. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita este Salmo, 117, verso 1, lá no capítulo 15 de Romanos. E ele diz assim, a partir do verso 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isto, eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, como seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Entretanto, escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Dessa forma, nós vemos que todos os povos foram considerados no plano de redenção do Senhor. Gente de todo tipo. Deus não escolheu somente os que moram em Campo Grande. Deus não escolheu somente os que moram em Bangu. Deus não escolheu somente os botafoguenses, apesar deles dizerem que são escolhidos. Deus não escolheu somente os são paulinos. Deus escolheu povo de toda tribo, língua e nação. E é nesse sentido que ele não faz acepção de pessoas. Ele não distingue pela raça que nós temos. Ele não nos distingue pela nossa escolha da roupa que a gente está vestindo. Ele não nos distingue pelo time que a gente torce. Ele não nos distingue pelo gosto da comida que a gente prefere. Ele nos salva por graça. 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 Estávamos todos na mesma condição. Pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Incapazes de glorificar a Deus. Incapazes de louvar a Deus. Incapazes. E Ele veio ao nosso encontro e nos salvou por graça. E agora nós podemos e devemos louvar o Seu nome. Nós somos convocados a isso. Eu não sou militar, mas os meus irmãos que são sabem que quando vem uma ordem das patentes maiores, não tem conversa, é cumprir a missão e ponto final. Da mesma forma, quando Deus manda o seu povo louvar, nós devemos fazer e ponto final. Não tem argumento, não tem desculpa, não tem agora não posso, não devo fazer. Tudo o que nós fizermos deve ser em louvor a Deus. Dessa forma, a nossa vida pode ser vista como um culto ao Senhor. Cultuamos a Deus enquanto tomamos café. Cultuamos a Deus enquanto almoçamos. Cultuamos a Deus enquanto estamos aguardando o BRT cheio. Cultuamos a Deus enquanto estamos no engarrafamento da Avenida Brasil. Cultuamos a Deus enquanto estamos aqui, como igreja reunidos. A nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa vida é um culto e deve ser um culto de louvor e adoração a este Deus que nos salvou. Não a qualquer Deus. Não estou pedindo para vocês louvarem o nome do pastor Arthur, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para vocês que o Senhor do universo, que fez os céus e a terra, que te chamou pelo nome, que te trouxe até aqui, que te escolheu dentre muitas pessoas, que te deu vida, que te dá saúde e capacidade de respirar todos os dias. É esse Deus que está te ordenando, louve. Louve. A pergunta que eu faço é, o que nós faremos depois disso? Louvaremos ao Senhor. Com a nossa boca, com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com o nosso coração, com tudo que a gente faz. Estudando, vou louvar o Senhor. Trabalhando, vou louvar ao Senhor. Enquanto pai, vou louvar ao Senhor. Enquanto marido, vou louvar ao Senhor. Em tudo que eu fizer, eu vou buscar louvar ao Senhor.
porque Ele merece o meu louvor. E Ele é o Senhor de tudo que há. Ele é o dono de tudo. Então é um chamado universal a todos os povos, para que louvemos ao Senhor. A gente precisa lembrar, Deus convoca todos os povos para o louvarem. Todos os povos que já existiram, existem ou existirão até a vinda de Cristo. Ele é Senhor e deseja ser louvado. Por isso nós devemos louvar no dia do Senhor, o domingo, mas também no dia de trabalho e em tudo o que nós fazemos durante a nossa semana. A nossa vida, portanto, é um culto de louvor e adoração a este Deus. Você não está no mundo desconectado, você não está solto por aí, você faz parte do povo de Deus. Você faz parte de uma história que Deus construiu e te fez participante dela, a história da redenção, que foi cumprida em Cristo. E agora, como igreja, nós somos enviados ao mundo para anunciarmos o Evangelho e comunicarmos às outras pessoas. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. O Evangelho, quando alcança o nosso coração de pedra e transforma esse coração num coração de carne, faz com que a gente pulse em adoração, com que a gente louve ao Senhor. Igual quando a gente ouve uma música que a gente gosta muito, que a gente diz assim, pô, maior vontade de cantar altão essa música aqui. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Por quê? Porque os mortos não louvam, e você não está morto se você está em Cristo. Louve ao Senhor, porque você tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, irmãos, verso 2. E o texto vai nos explicar por que nós devemos louvar ao Senhor. Além de tudo que já foi falado, existem outros aspectos muito importantes. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. O verso 2 é a explicação do motivo pelo qual os gentios e todos os povos devem louvar ao Senhor. Eu já falei algumas coisas que são importantes a gente pensar, mas existem 2 pontos aqui, 2 aspectos importantes no verso 2, que é a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Essas 2 características de Deus, elas devem também nos fazer louvar ao Senhor. Vocês já perceberam que não faltam motivos para louvarmos. Nós já falamos alguns motivos e agora nós vamos pensar sobre a misericórdia e sobre a fidelidade do Senhor. Somente o fato da gente saber que Deus é misericordioso já devia fazer o nosso coração explodir em adoração, igual quando a seleção brasileira faz um gol numa Copa do Mundo. Eu sei que por time de futebol talvez você não torça, mas a seleção quando joga, hoje em dia nem tanto. Mas lembra lá na Copa do Mundo de 2002, quando o Ronaldo fez aquele gol na Alemanha. Explodimos em festa, êxtase. Cantamos para o Brasil, torcemos, a verdade é essa. Unidos a uma só voz, torcendo pelo mesmo objetivo. Se a gente faz isso por uma seleção de futebol, devemos fazer muito mais pelo nosso Deus. E não é performance, irmão. Eu não estou dizendo de performance. Eu não estou falando sobre saber ou não saber cantar, não é isso. Eu estou dizendo sobre você entender o que aconteceu na cruz, olhando para isso e responder com a sua vida em gratidão pela misericórdia que foi derramada sobre você. Devíamos estar mortos. Se dependesse da gente, estávamos afastados de Deus. No que dependia de nós, nós não tínhamos chance alguma. Mas Deus decidiu nos salvar. Mesmo sabendo quem nós somos. Mesmo sabendo tudo o que a gente cometeu, comete e vai cometer. Todas as nossas falhas, todas as nossas limitações. Ele derramou sobre nós a sua misericórdia. Ele derramou sobre nós o seu amor. Como ele fez isso? Por meio do seu Filho Jesus, morrendo numa cruz. Uma cruz dolorosa.
Ele escolheu padecer para que a gente não morresse. Ele escolheu morrer para que a gente viva. Ele escolheu sofrer para que a gente não sofra. E não é no sentido de não sofrer as dores dessa vida. Eu estou dizendo da eternidade, irmão. Nada que aconteça conosco aqui, é 1% da dor que Cristo sofreu naquela cruz. Ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi ultrajado, ele foi cuspido, ele se fez maldito para que nós fôssemos salvos e pudéssemos louvar o seu nome. Por isso ele derrama sobre nós a sua misericórdia. E quando ele derrama sobre nós a sua misericórdia e nos ama profundamente na cruz, nós somos transformados. E quando nós somos transformados, nós passamos a viver. E quando passamos a viver, passamos a ser transformados continuamente, de glória em glória, à imagem de Jesus. O apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, dizendo assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A misericórdia do Senhor nos alcançou, louvemos ao Senhor. Estamos sendo transformados por Deus à imagem de Cristo. Louvemos ao Senhor. E agora, os gentios e os de Israel, os dois povos que antes estavam separados, foram unidos por Jesus, para que sejamos um, e juntos louvemos seu nome para sempre. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Estávamos perdidos, Ele nos acolheu, Ele nos alcançou, Ele nos juntou, seu povo, foi junto, está sendo reunido para a glória do seu nome. Estávamos impedidos de amar a Deus e nos relacionarmos com Ele. Ele quebrou essa barreira que nos impedia, veio ao nosso encontro e nos salvou para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa promessa, irmãos, não é temporária, é eterna. Uma vez que Deus nos alcança em Cristo e transforma o nosso coração, Ele não nos abandona, nunca mais. Nunca mais. Uma vez que Ele nos salva em Cristo, Ele não nos deixa desamparados,
Nunca mais. Uma vez que você teve o seu coração transformado e passou a viver uma nova vida em Jesus, você vai louvar o Senhor para sempre, apesar de quem você é. Uns são filhos mais tranquilos, outros são mais rebeldes, como eu. Mas o Senhor vai fazer, tanto um quanto o outro, louvar o seu nome. Por quê? Porque a sua misericórdia e a sua fidelidade duram para sempre. Deus nos escolheu. Deus nos convocou. Deus nos chamou para louvarmos o seu nome. Quer a gente queira, quer não. É uma ordem. E há motivos para isso. Como eu falei, a misericórdia e a fidelidade do Senhor, elas são motivos que nos fazem louvar. Pequenos ou grandes motivos? Imensos motivos. Porque se a gente parar para pensar racionalmente, ninguém daria a vida por um inimigo. E a Bíblia vai dizer que talvez por um amigo, alguém até morresse, mas por um inimigo, não. E nós éramos inimigos de Deus. Ele nos deu vida. E agora Ele convoca a sua igreja e todos os povos que o louvem. Porque não há melhor lugar para estarmos do que louvando ao Senhor, do que louvando ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, o Salmo 117 nos ensina grandes lições. E vamos recapitular algumas delas que nós já falamos. Deus chama todos os povos para o louvarem. Esse convite não é um convite que nós podemos recusar, é uma ordem do Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. Não há possibilidade de escapar. É igual quando alguém importante chega para a gente e fala assim, quero falar com você amanhã. A gente fica como? Nervoso, ansioso, pensando o que a pessoa quer falar. Deus está convocando, irmãos. Eu quero que vocês louvem meu nome. Não é um pedido como alguém que precisa, porque está carente, sem que alguém o louve. Poxa vida, Deus está triste, Deus quer que você louve o nome dele, porque você canta muito bem. Se fosse esse o caso, eu estava perdido. Deus não está carente, irmãos. Deus é o Senhor. Ele tem toda a autoridade, mas Ele deseja ainda assim que nós o louvemos. E quem é o maior beneficiado dessa relação? Nós mesmos. Porque quando nós o louvamos, nós somos transformados. Quando nós vivemos para a glória do seu nome, nós somos transformados de glória em glória à imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele não chama somente seu povo que está reunido aqui nessa igreja, ou os que vivem nesse momento. Ele chama todos os povos que já existiram, que existem e que vão existir, para louvarem o seu nome. Vai haver um momento, um grandioso momento, onde todos estarão diante do Senhor e louvarão o seu nome para sempre. A nossa vida é um culto ao Senhor. E por que devemos louvá-lo? Porque é grande a sua misericórdia e fidelidade. Elas nos alcançaram para sempre. Estávamos mortos e perdidos em nossos pecados. Ele teve misericórdia de nós, nos salvou e nos transforma de glória em glória à imagem de Jesus. Nos deu vida e por isso nós bendiremos o seu nome. Para finalizar, eu queria ler com vocês o capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 é um dos textos que eu mais admiro em toda a Bíblia. Um dos meus preferidos. Porque ele vai dizer assim para a gente. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro sem mesmo olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo o número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, o Senhor do universo, que nos convoca nesta noite, por meio de um salmo simples, 2 versos, a louvarmos o teu nome. Nos ajude, Senhor, a crermos no que está escrito na tua palavra, que todo ser que vive deve louvar ao Senhor, que nós, povo teu, e todos os povos espalhados pela face da terra devem louvar o teu nome. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor mesmo nos ajude a louvarmos o teu nome, porque nós não sabemos como louvar, mas nós vamos ao Senhor na dependência do Cristo. Sempre assim, Senhor, porque foi assim que o Senhor nos salvou. Foi assim que o Senhor nos deu um novo nome. Foi assim que o Senhor nos fez viver. E assim, por esse caminho, o único caminho, o caminho do Evangelho, de Cristo, da cruz, que o Senhor deseja ser louvado. E louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Louvado seja o Senhor.